Por isso, volto ao ponto, não confunda cansaço com estresse. Cansaço, esforço intenso, te deixa, sem dúvida, com dificuldade, mas o estresse é ausência de sentido. Qual é o propósito? Para que a gente até use a máquina, mas não seja parte da máquina como se nós máquina fosse. Eu, Cortella, faço o que faço, por quê? Porque isso me oferece renda? Também. Porque isso me oferece prestígio? Também. Porque isso me oferece reconhecimento? Também. Mas não é só isso. Isso auxilia imensamente que eu faça o que faço com alegria, com dedicação, com uma satisfação grande, mas não é a razão exclusiva, porque o que faço é a minha obra, não é só o meu emprego. É o meu emprego como forma de meio de vida, mas não é apenas o emprego. É o que me move, é o que me movimenta. No entanto, gosto de lembrar algo e vou trazê-lo aqui de novo. É preciso, sim, saber qual é o teu propósito. A coisa pior é quando você, não tendo nitidez do teu propósito, alguém tem por você e te conduz e te leva. De novo a palavra, alienação. Você não se pertence. Quando você não é capaz, ou eu não sou capaz, de ter clareza de quais são as razões pelas quais faço o que faço, é claro que eu até posso seguir fazendo, de modo automatizado, mas aquilo perde qualquer sentido. No dia 16 de abril de 1889, há 104 anos, nasceu em Londres uma das pessoas que eu mais admiro, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin é um homem que foi capaz de trazer a emoção da arte, de tornar a vida mais engraçada, tirar um pouco do desgraçado da vida por intermédio de uma personagem que ele criou, que é o vagabundo, o Carlitos. Quem aqui não se lembra das imagens de Carlitos, seja no filme O Garoto, seja no filme que trará As Luzes da Ribalta, mas especialmente Charlie Chaplin foi capaz de nos encantar com a graça da não desistência. Não é casual que ele seja um dos personagens mais imitados. É fácil a gente imitá-lo. Ele morreu no dia 25 de dezembro de 1977, no dia de Natal. Não é à toa que João Bosco e Aldir Blanc, depois, ao fazerem a música O Bêbado e o Equilibrista, cantaram "Caía a tarde como um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos". Pois bem, 16 de abril de 1889, Carlitos não nascia ainda, nascia Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, um homem que produziu cinema mudo em larga escala e que em 1936, olha só, 1936, fez um filme que tem muito a ver com essa reflexão. Um filme chamado Tempos Modernos. Primeiro, que é, ainda num cinema que já não era mais mudo, ele faz um filme, Tempos Modernos, que é quase todo ele mudo. É o último filme mudo do Charlie Chaplin e é o primeiro filme em que a voz dele aparece. É o último filme mudo dele e é o primeiro em que ela aparece porque ele canta. Aliás, ele é o autor da trilha sonora desse filme. Trilha sonora essa que tem uma das mais belas canções, que é Smiles. Você se lembra da música sem letra. A letra só virá em 1954, não foi feita por ele. Mas quando Charlie Chaplin faz Tempos Modernos, ele organiza ali uma grande questão. Aliás, ele foi acusado de ser comunista por conta de pensar essas coisas. Uma grande questão que é por que fazemos o que fazemos. E no Tempos Modernos, não sei se você se lembra, há uma cena clássica, que é o Carlitos como um operário, que está numa linha de montagem, numa empresa, em que ele tem que produzir tanto, que eles inventaram uma máquina para alimentá-lo automaticamente, sem que ele parasse de trabalhar. Se você se lembra das cenas,
Elas são inesquecíveis. Né? Ele está ali e vem uma máquina como se fosse um pequeno robô que levanta na frente dele, abre uma tampa, uma sopa é tirada, colocada enquanto ele trabalha, né? E aí vem um outro bracinho que pega um guardanapo e passa. Depois tudo dá errado naquilo. Mas a ideia é que ele não parasse de produzir. A cena mais emblemática, se você se lembra, ela é muito reproduzida em vários lugares, é quando ele está apertando, né, parafuso, e cada vez aquilo vai correndo mais a esteira, e ele vai apertando mais, e uma hora ele enlouquece, e ele começa a apertar qualquer tipo de coisa que pareça um parafuso, inclusive os botões da roupa, né, do supervisor, e aí vai. E há um determinado momento, e esse é o grande tempo da simbologia, em que ele cai na máquina. Ele cai na engrenagem. E essa é uma das cenas mais conhecidas, porque ele cai nos dentes da engrenagem da máquina, e ele vai passando por todos os dentes e sai ileso do outro lado. Ele só sai ileso do outro lado, e essa é a simbologia, porque ele é parte da máquina. Isto é, ele não é uma pessoa com desejo, vontade, necessidade, propósito. Ele é parte da máquina. Se ele não fosse parte da máquina, ele seria triturado naquela máquina. Mas ele se integra tão bem com a máquina, que da máquina parte sendo ele compondo a mesma máquina, nada mais é. O filme fala sobre necessidade de humanização do mundo do trabalho. Ele irritou todos os cantos, desde o mundo nazista, em 1936, até o mundo stalinista soviético. Ele conseguiu, Charlie Chaplin, gerar inimigos para todos os lados. Porque ele trouxe uma questão à tona. Por que fazemos o que fazemos? Aliás, essa obra antecipa um pouco, que vai ser depois o Grande Ditador, antecipa um pouco as reflexões que ele fará, até o momento em que, não sei se sabem, essa genialidade dele foi homenageada com um Oscar honorário. Ele é o maior tempo de aplausos em pé de toda a história do Oscar. São 14 minutos de aplausos ininterruptos, quando ele já mais idoso recebeu essa homenagem. Mas eu cito aqui Charlie Chaplin, há 134 anos nascido, porque ele foi capaz de nos provocar com uma questão. Qual é o propósito para que a gente até use a máquina, mas não seja parte da máquina como se nós máquina fôssemos. Isso vale para o casamento, para a amizade, para a convivência, para o emprego. Isso não é uma recusa ao emprego, à amizade, ao casamento, à escola. É apenas a necessidade de uma adesão consciente. É chato. Você num domingo à tarde, a família tomando sol, ou na praia, ou tomando uma cerveja, e você ali lendo 200 coisas. Lendo a mesma notícia em 200 jornais diferentes. Ah, se eu pudesse, sabe o que eu faria? Eu terceirizaria a correção. Por que eu não posso fazer? Nem usando o chatbot. Porque se eu não corrigir o que escreveram a partir daquilo que eu ajudei a ensinar, eu não vou saber como as pessoas estão aprendendo e, portanto, como eu estou ensinando. Então, eu tenho que fazê-la. Mas eu não gosto. Assim como eu não gosto de fazer musculação ou fazer esteira. E eu faço musculação 3 vezes por semana. Fiz hoje. Faço esteira todos os dias, exceto sábado e domingo. Eu detesto. Detesto. Eu faço, pego ali o peso, pego o elástico, estico, etc. Sabe por que eu faço? Porque eu tenho um propósito. Não antecipar a minha terminalidade. Não antecipar a minha partida. Eu tenho 2 netos e 2 netas, eu quero conviver mais com eles. Eu quero ter mais presença. Eu não quero a eternidade nesse sentido de imortalidade, porque isso é uma impossibilidade. Mas eu não quero também, de modo inútil, passar a ter dificuldades, turbulências, se eu consigo evitar fazendo algumas coisas que eu não quero fazer, porque o meu propósito, ele é maior. Assim como você, muitas vezes, está numa atividade, está num emprego,
que você não acha que é aquilo que você quer fazer naquele momento, mas ele servirá para você preparar o teu tempo numa outra circunstância. Por isso, volto ao ponto, não confunda cansaço com estresse. Cansaço, esforço intenso, te deixa, sem dúvida, com dificuldade. Mas o estresse é ausência de sentido. O que é que te realiza? Gostosa a expressão, porque em português ela não tem o mesmo sentido que tem em inglês. Porque em inglês, vocês sabem, o verbo to realize significa dar-se conta, ter consciência. Eu, Cortella, gosto, e acho que você, sem dúvida, também, de fazer coisas nas quais eu me reconheça e seja reconhecido. Eu tenho uma profissão, esta profissão que tenho, que é de professor, que permite muita convivência com o reconhecimento. Mas há outras profissões que guardam um certo anonimato. Isto é, a pessoa não é visualizada naquilo que faz. São pessoas que estão no nosso dia a dia, enquanto nós estamos aqui agora, nesta reflexão, que estão cuidando do som, da segurança, da iluminação, cuidando do ar-condicionado, cuidando para que a gente possa sair depois daqui. Estou falando do imediato, a nossa situação. No entanto, eu não tenho dúvida que essas pessoas, elas se sentem absolutamente valorizadas quando elas veem que está tudo em ordem, cheio de graça. Eu vou contar algo que eu gosto de trazer à tona sobre propósito, que aparece num livro meu mais antigo, que eu aprecio muito, chamado Qual é a Tua Obra? Que é um livro sobre gestão, liderança e ética. Aliás, ele é completado, né, por esse outro, porque fazemos o que fazemos. E eu vou lembrar lá algo que aparece com muita força, porque eu fui secretário de Educação da cidade de São Paulo. E quando eu estava na secretaria, como todo secretário, todos os dias eu tinha de visitar escolas da prefeitura. E, portanto, todos os dias eu saía, na época o carro era um Opala, preto de chapa dourada, eu ia à segurança e eu ia visitar alguma escola na cidade, 2, 3 vezes ao dia. O que acontecia quando eu chegava na escola? Estavam lá me esperando. Tinha fita para cortar, bandeirinha. As crianças estavam todas arrumadas e cheirosas no pátio para cantar uma música que eu tenho trauma. De tanto que eu ouvi, que é maravilhosa, que é a Aquarela do Toquinho. Porque cada vez que eu entrava numa escola, estava na moda isso, nos anos 1990, lá estavam elas com a bandeirinha. E é maravilhoso isso. Depois que terminava a apresentação no pátio, eu era levado para a sala de professoras ou professores, e ali havia um lanche, com coisas gostosas, quitutes, que eram feitos ou na escola, ou levados. E é claro, vocês já viram, aquela mesa cheia de coisas, um monte de professor em volta, aguardando o secretário comer a primeira esfirra. Só quando eu algo pegava que as pessoas se aproximavam, aquela liturgia do cargo. Quem ia comigo todas as vezes que eu ia visitar a escola? Algum assessor ou assessora. Isto é, alguém que já tinha convicção de que aquilo era cheio de graça. Razão pela qual estava também numa gestão pública. Quem não ia comigo? Quem levava a máquina no dia a dia. Então, por exemplo, no andar que eu ficava, no andar da secretaria, tinha uma senhora, Dona Maria Real, que no fundo do corredor tinha uma pequena cozinha e ela passava o dia ali fazendo café e levando para o gabinete do secretário, porque muita reunião, muita gente, toda hora ela vinha fazer café. O que Dona Maria achava que ela fazia na Secretaria de Educação? Café. No mesmo andar, no final do corredor, além dessa copinha, onde Dona Maria fazia café, tinha uma máquina de reprodução, aquelas antigas máquinas Xerox grande, e ali ficava um rapaz o dia inteirinho. Levantava aquela tampa, baixava, aquela luz passava, aquele calor. O que ele achava que ele fazia? Tirava cópia.
No andar de baixo, sob a sala do meu gabinete, ficava a contabilidade, onde as pessoas passavam o dia fazendo nota de empenho. Um dia eu lembrei de uma coisa que era importante, que eu não tinha notado, que as pessoas não tinham muita clareza do propósito. Quem tinha clareza? Eu, a equipe que estava, que tinha se disposto a entrar num projeto político de atividade pública, mas os outros não necessariamente. E aí eu decidi mudar a lógica. E em vez de, ao visitar escolas, levar comigo quem já estava comigo, quem já tinha clareza do porquê estava fazendo aquilo que fazia, eu decidi levar as pessoas do dia a dia da burocracia. E a primeira delas foi Dona Maria. Eu falei, olha, amanhã, Dona Maria, eu vou visitar uma escola, eu gostaria que a senhora fosse comigo. Claro que isso precisa cautela para não ser constrangedor. Precisa um preparo, porque o secretário é uma figura acima. De repente, entrar no carro, no banco de trás do Opala, sentar junto comigo. Esses carros antigos, o banco de trás era único, né? E ficar ali joelhinho com joelhinho com o secretário. Precisava preparar. É mais ou menos como algumas famílias que às vezes levam a pessoa que trabalha na tua casa, quando vai almoçar, você vai almoçar fora, você leva a pessoa com você. E ela, que não está habituada a algumas coisas, infelizmente ainda, mas não para sempre, aí você entrega o cardápio para ela e diz, o que você quer comer? Claro que aquilo é um peso imenso. Primeiro que ela não domina o cardápio. Segundo, que não está habituada a escolher. E terceiro, menos ainda vincular as duas coisas imediatamente, que é o custo. Então, é necessário uma aproximação que não seja demagógica. Então, começar, eu gostaria que a senhora fosse, para a senhora ver um pouco o resultado também do seu trabalho. Aí Dona Maria foi comigo, entrou comigo na escola, foi ver as crianças e depois ela foi para a sala onde estava o lanche. Vocês imaginem, poder ter o lanche em vez de só servi-lo estando ali, né? Estando comigo. Não era demagogia, era de formação para ela e para mim. Depois, no outro dia, eu levei, o rapaz tirava cópia no fim do corredor. Numa outra vez, o pessoal da área de contabilidade. De repente, o que as pessoas começaram a entender? Que ela não fazia café, ela fazia educação escolar. Que aquilo que ela fazia ajudava a aparecer escola, criança, família, ensino, cuidado, proteção. Que ele não passava o dia só fazendo nota de empenho, que aquilo virava vida e serviço público. Por que eu estou contando essa história? Não é uma autoexaltação, embora possa parecer, não quero me elevar com essa questão, mas é um aprendizado que eu tive de ter para que as pessoas enxergassem com mais nitidez. Por que faziam o que faziam? Vocês não fazem ideia como a capacidade e a qualidade do trabalho ela se elevou no dia a dia, porque, de repente, a cada café que ela fazia, ela sabia que o resultado não era só fazer café, era auxiliar uma estrutura que tinha uma finalidade. Cuidado! O Rio de Janeiro é a nossa cidade, historicamente, como capital após Salvador, na Bahia, uma cidade marcada pela formação também, seja no momento imperial, seja depois no momento da nossa república, até 1960. O Rio de Janeiro sucedeu Salvador como a capital, né, desse território. E eu nunca me esqueço de uma história que gosto de contar. Cuidado que no Brasil, e isso dificulta a busca do melhor, nós temos muito fortemente a síndrome do possível. E a síndrome do possível ela pode ser caracterizada pela lógica que eu chamo de lógica do Mendes Sá. Lembra-se do Mendes Sá? Um dia uma professora de História do Brasil falou sobre o Tomé de Souza, falou sobre o Duarte da Costa. Quando ela estava falando sobre o Mendes Sá, o tio do Estácio de Sá, ela notou um aluno distraído, e como é que a gente é capaz de fazer? Para pegar o aluno, virou e falou assim, Paulo, o que fez Mendes Sá? Ele disse, fez o que pôde. Gente, nós temos que ter mais integração de convivência, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter muito mais possibilidade de construir a harmonia dentro daquilo que é a diferença. Eu faço o que eu posso. Cuidado, nós no Brasil ainda, mas não para sempre, temos a síndrome do possível. Você leva teu carro no mecânico amanhã,
Diz assim, olha, meu carro está com um barulho estranho. Ele diz, vou fazer o possível. Você leva a tua criança na escola onde ela estuda, diz para a professora, olha, meu filho precisa, vou fazer o possível. Você vai ao médico e diz, doutor, estou com uma dor no pâncreas, vou fazer o possível. Já imaginou? Nessa hora você entra em pânico. Eu, há 3 semanas, passei por um procedimento cirúrgico, o que exigiria que eu ficasse um tempo, né, em estado anestésico, que é algo extremamente prazeroso, quando você imagina que você vai ficar um pouco fora da realidade, né, dar um certo descanso por um tempo. Mas um pouquinho antes de entrar em processo anestésico e, portanto, de sair do circuito da consciência, eu olhei para o cirurgião, a quem eu conheço, meu amigo, e disse, vai dar tudo certo. Ele disse, vou fazer meu melhor. Você já imaginou? Se na hora que eu estou ali deitado, com aquele roupão indecente, aquela camisola cuja abertura é atrás, em que você fica exposto ou exposto ao sol. Olho eu para ele e digo assim, vai dar certo. Ele diz, vou fazer o possível. Cuidado com a síndrome do possível. Nessa hora nós temos de aprender uma coisa com os norte-americanos. Não é tudo com eles que a gente aprende, não é tudo deles que a gente rejeita. Mas quando você pede uma coisa para o norte-americano, ele diz, I will do my best. Vou fazer meu melhor. Não é uma diferença de idioma, é uma diferença de atitude. É absolutamente diverso. Vou fazer o possível do vou fazer o melhor. Eu faço isso há 30 anos, cuidado. Não é porque você faz uma coisa há 30 anos que você continua apto para fazer. Eu sou professor há 45 anos, eu tenho que estudar, ir atrás, buscar, saber o que o jovem está ouvindo, que tipo de filme ele assiste. Sentar para ver Marvel. Porque ele vê. Acompanhar Rock in Rio inteirinho. De repente eu olho, está lá. Gente que estava em 1989 no Rock in Rio e gente que chegou agora. Eu preciso saber, ter a ideia do que é, porque do contrário a minha competência vai esvaziando. E é claro, mas eu faço há 30 anos, cuidado. Hoje de manhã, na Voluntários da Pátria, em São Paulo, na porta de um hotel, logo cedinho, uma senhora deu sinal para um táxi, que é um sujeito antigo de pegar um táxi. O táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou, por favor, o senhor me leva ao aeroporto de Congonhas? O táxi disse, pois não. E foi. Quando ele já estava ali na Moreira Guimarães, né? Já estava na direção do aeroporto, ela falou, engraçado, o taxista em São Paulo fala tanto, esse está tão quieto, acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida, foi e bateu nas costas dele. Quando ela bateu, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou, senhor, desculpa, eu não queria assustar o senhor. Ele disse, não, dona, a senhora me desculpe, sabe o que é? Hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é minha primeira passageira. Ela falou, E o que o senhor fazia antes? Ele falou, eu fui por 20 anos motorista do serviço funerário. Certo? Cuidado com o tapinha nas costas. Pode ser o passado te assombrando. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos, 30, que você está preparado para fazer. No mundo de mudança e velocidade, nós temos o vir à tona, a emergência, vir à tona, emergir, de múltiplos paradigmas, modos de fazer, de pensar. E nessa hora, claro, é preciso que eu seja capaz de não esvair a competência. Eu o cito em alguns livros, porque eu gosto demais. Beda, que é chamado de São Beda, né, por católicos, ortodoxos, luteranos e, né, também anglicanos. Beda, ele diz algo que eu vou repetir 2 vezes. Ele diz, há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo, há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. A você, servidor e servidor público, aqui ou fora daqui,
Pessoas que colocam o poder da autoridade, do conhecimento, da capacidade a serviço de uma população que precisa. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Estas são 3 trilhas virtuosas para um passado honroso daqui a 30, 40 anos. Generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Nós vivemos hoje múltiplos paradigmas. É necessário que a gente tenha coerência ética de praticar aquilo que ensina. Tenha generosidade mental para repartir o que sabe. Mais especialmente, e eu quero usar os teus 3 minutos finais de desespero nessa direção, já se foi mais de 1 hora, você nem notou, você estava cochilando. Quero lembrar que dessas 3 trilhas virtuosas, a mais importante delas é humildade intelectual. Isto é, eu saber que eu não sei todas as coisas. E que se eu quiser não me tornar medíocre, eu preciso estar disponível, permeável a conhecer aquilo que ainda não conheço. Aliás, porque só conhecendo aquilo que não conheço, poderei avaliar se ele tem cabimento no que fazemos ou não. E, nesse sentido, abrir a cabeça para o mundo que chega. Num mundo em que eu posso, desde publicar, escrever livros em plataforma papel, como no mundo digital, fazer cursos presenciais, ou como tenho eu, curso online de filosofia. Fazer aquilo que nos permite uma capacidade de fazer essas pontes todas dos nossos tempos de existência, mas, acima de tudo, comemorar com humildade. E uma pessoa que tem humildade sabe que não se deve confundir humildade com subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra, que se humilha, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, é aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade intelectual, generosidade mental e coerência ética. Preste atenção, a humildade intelectual nos coloca a necessidade, inclusive, de prestar atenção em quem não concorda com a gente. Uma das coisas mais tolas é achar que já sabe tudo que pode ser sabido e tudo que é necessário. Eu, Cortella, nunca esqueço. Cautela, um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emburrece, uma oposição frágil fragiliza um governo. Porque quando você presta atenção em algo que impede que você se acomode, muda o patamar. Eu, Cortella, quando secretário de Educação na capital paulista, uma parte do trabalho bom que a equipe fez, não foi só isso, mas também isso a gente deveu a uma oposição muito bem feita. Porque a oposição bem feita, aquela que é respeitosa, mas que também não é negligente, permite que a gente não fique, eu faço o que eu posso. Aliás, eu nunca esqueço de um vereador, que hoje é deputado federal, e que infernizava a minha vida. E eu sou grato a ele. Quando eu encontro com ele, eu agradeço em nome da minha equipe, porque ele, para o meu desespero, era o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. E ele era da oposição. E, por lei, ele podia chamar a mim, executivo, toda semana na Câmara para prestar esclarecimento. E ele chamava. E toda semana eu tinha que ir. Um dia, inclusive, na Câmara, eu cheguei a perder a cabeça na discussão e pratiquei aquilo que chamaria de desacato. Ele não notou na hora, senão ele teria mandado me prender. Porque na hora da discussão, uma hora eu falei, vereador, meu sonho é dar o nome de Vossa Excelência para uma escola municipal. Ele falou, mas não pode nome de gente viva. Eu falei, então. No entanto, eu sou grato a ele por uma razão. Ele dificultou o envelhecimento de ideias e práticas. Ele fez com que eu, servidor público, com a equipe que estava, que eu não acomodasse, sentasse, relaxasse e achasse tudo bem.
eu faço o que eu posso. Aqui não adianta fazer nada. Para que isso? Bobagem. Alguém tem que fazer alguma coisa.